Boa noite. Vou falar um pouco aqui do nosso tema do seminário, né, que é a usinagem a fluxo abrasivo, né? Esse é o nosso tema. Meu nome é Sandro, meu grupo é composto por mim e a Isabela Garife, e isso a gente vai falar dos princípios, mecanismos e aplicações na engenharia mecânica, né? Nós somos da Universidade Federal de Juiz de Fora e vamos seguir aí com a nossa apresentação. Vamos falar um pouco aí, né, fazer uma introdução aí. A estrutura da apresentação vai ser. Vamos falar um pouco do objetivo do trabalho, né, o porquê que foi imposto esse trabalho para a gente, a introdução da usinagem não convencional, né, que é o AFM, os princípios de funcionamento e sistema AFM, o mecanismo de remoção de material, as vantagens e desvantagens do AFM, aplicações industriais, conclusões e as referências bibliográficas. Aí falando um pouco das partes, né, do trabalho, o objetivo do trabalho, a gente vai explicar os princípios de funcionamento, né, a configuração do sistema, como são os componentes, o papel em cada processo, demonstrar o mecanismo de remoção de material, a fonte de energia primária do processo, explicando como a erosão por abrasão mecânica ocorre. Na parte 2, a gente vai falar sobre a análise das principais vantagens e desvantagens do FM. A gente vai identificar as possíveis aplicações, né, dos setores que ela é exigida e fornecer as referências bibliográficas, né, para embasamento de estudos mais a profundo. Então aqui, né, vamos falar um pouco fazer uma introdução, né, por que que ela, aonde ela é usada e por que que ela é usada, né? Hoje, com a evolução da tecnologia, a gente tem que as peças têm cada vez mais formatos diferentes, né, para certos usos que elas foram desenvolvidas. Então, aquele modo antigo de produção, né, de usinagem, ele não é tão aplicado, né, para esse tipo, né, ele na verdade não é aplicado de maneira eficiente para esses tipos de peças, né, que são peças minuciosamente detalhadas, com uma tolerância muito restrita. Então, com essa evolução da tecnologia, teve que se desenvolver esses meios de usinagem, né? E eles são usados de diversas formas de energia para poder fazer tanto mecânica, térmica, química, eletroquímica. E é muito usado na parte automotiva, biomédica, aeroespacial, justamente pela exigência de detalhamento das peças, né? Falando um pouco, fazendo uma introdução aqui ao AFM, né, que em inglês é Abrasive Flow Meshing, é um processo de acabamento não convencional que utiliza um fluxo de pasta abrasiva, né? Essa pasta ela tem materiais em suspensão para poder desgastar, né, a peça do formato que ela necessitar, né, as características principais. É o processo de acabamento com precisão dessa peça, é o acesso à geometria complexa, né, porque ela passa por dentro, ela tem um dos maiores intuitos desse meio de usinagem, é passar por furos, né, para poder é, dar uma tolerância, uma polida ali dentro, né, sem contato direto com ferramentas, a remoção uniforme de material pelo fluxo que ela passa é aplicável a diversos materiais e o processo é a frio, então isso não causa tensões, né, é, na peça. Falando um pouco agora do princípio de funcionamento, né, o conceito fundamental do AFM é o fluxo controlado, né, pelo fluido que é usado ali em meio viscoelástico que contém partículas abrasivas em suspensão, que atravessa o material de trabalho. O fluxo é bidirecional, controlado por sistema hidráulico. Isso causa
um desgaste uniforme da peça, né? A pressão é controlada, onde a gente tem uma pressão entre 7 a 21 MPa, né, megapascal. Então isso de acordo com o jeito que necessita, né, que a peça seja desgastada. A gente tem o uso de uma base polimérica, né, de silicone ou polietileno, onde essas partículas abrasivas que são inseridas nesse fluido normalmente são compostas por carboneto de silício ou óxido de alumínio ou boro. O sistema, né, e os componentes do FM. Os cilindros hidráulicos, que são que causam a movimentação do fluido, né, com as suas partículas de suspensão. O meio abrasivo, que é esse fluido com as partículas. O dispositivo, que é uma ferramenta customizada de acordo com a necessidade da peça, para poder atravessar as cavidades. E o sistema de controle, controla a pressão, a velocidade e tempo de ciclo do AFM. Vamos falar um pouco agora da fonte de energia, né? A principal, que é a hidráulica. Ela é fornecida por cilindros hidráulicos, né? Que causa esse movimento dos fluidos dentro da peça, de forma que isso vai causar um polimento, né? Um desgaste para a tolerância dentro da peça. E isso com a usinagem convencional a gente não consegue, né, chegar a esses pontos de detalhamento da peça. A função da energia hidráulica é, como eu disse, justamente empurrar, fazer esse, esse caminho, né, do fluido em uma direção ou bidirecional, né? A vantagem da energia hidráulica é que causa uma pressão uniforme e controlada, garantindo um acabamento consistente de toda a superfície da peça, né? Sem variações de intensidade, poderiam comprometer a qualidade. Como dito antes, ela trabalha numa pressão de 7 a 21 MPa, de acordo com a necessidade. E os componentes do sistema hidráulico é o cilindro superior, que aplica pressão de cima para baixo, o inferior faz o inverso. A bomba hidráulica fornece o fluxo de óleo pressurizado. As válvulas de controle regulam a pressão do fluido e o fluxo, né, no caso. E os acumuladores armazenam energia para ciclos rápidos. Falando agora também do mecanismo de remoção, né, que é erosão por abrasão mecânica. O mecanismo primário é do contato, né, das partículas diretamente com a peça ali. Então isso vai causando forçadamente um desgaste ali da peça. Na interação da partícula e superfície, essa repetição vai passando ali por dentro das fissuras e vai desgastando a peça, né, causando microcorte e microlascamentos. E a remoção progressiva é onde causa o desgaste ali na milimetragem, no tamanho que for necessário. Então, o microcorte ele atua como pequenas ferramentas de corte mesmo, né? Essas partículas de suspensão, remove o material através de cisalhamento localizado. O microlascamento é impacto sucessivo, né? Passando ali a todo momento, causando especialmente em materiais frágeis, né? Causando esse desgaste aí. Aí, com a junção do microcorte e o microlascamento, a gente tem erosão superficial, que aí sim é o desgaste da peça do jeito que é exigido. E o acabamento uniforme é onde esse fluxo bidirecional vai estar passando ali o tempo todo, causando um desgaste uniforme da peça. Certo, vamos dar continuidade falando dos detalhes do mecanismo, né? Questão de restrição e cisalhamento do fluxo. A restrição seria quando o meio abrasivo encontra restrições de geometria na peça, que são rebarbas, cantos vivos, estreitamentos, e isso faz com que a velocidade do fluxo aumente significativamente, assim como a pressão de contato das partículas abrasivas contra a superfície.
E também podemos falar sobre o cisalhamento do fluxo, que é o aumento da velocidade causando um cisalhamento intenso no meio, o que força as partículas abrasivas a entrar com um contato mais agressivo com a superfície. E isso resulta em microcortes e microlascamentos do material. O resultado disso seria a remoção de um material seletivo e controlado. A gente consegue fazer isso principalmente nas áreas de restrição, enquanto as superfícies planas recebem um acabamento mais suave e uniforme. Então, a gente pode detalhar esse processo de remoção com o primeiro fluxo inicial, né, que é o meio abrasivo forçando através da peça sob a pressão controlada. Também podemos falar sobre o encontro de restrição, que é quando encontra uma rebarba ou canto vivo, e isso restringe o nosso fluxo. E a gente pode falar também de aumento de velocidade, né, que a velocidade do fluxo aumenta para manter essa vazão através dessa restrição. E isso causa microcortes intensos, que as partículas abrasivas removem o material pela abrasão mecânica intensificada. Agora a gente vai falar sobre as áreas de máxima remoção e sobre a uniformidade que o fluxo abrasivo nos garante. Em questão de áreas de máxima remoção, a gente pode citar que são áreas que ele vai remover completamente, porque essa é a função dele. Questão de rebarbas, campos vivos, estreitamentos, interseções, que são projeções de materiais que intensificam o cisalhamento, causam zonas de alta turbulência. Então, o fluxo serve para remover essas áreas. E com isso, ele garante uma uniformidade, porque ele tem um movimento alternado, né, que é para frente e para trás, do meio abrasivo, e ele garante com que toda a superfície da peça seja processada múltiplas vezes durante esse ciclo de operação. Isso garante uma distribuição uniforme, né, que aí a gente sabe que a remoção do material é distribuída uniformemente, e isso evita concentrações locais excessivas. Com isso, a gente garante uma qualidade previsível, que é o acabamento resultante e uniforme reproduzível, com rugosidade superficial constante. E assim a gente garante uma seletividade controlada, que são as áreas de restrição que recebem remoção intensificada, enquanto as superfícies planas recebem acabamento suave. Mas quais são as vantagens de usar o FM, né? Quais são as vantagens de usar o fluxo abrasivo? Nós podemos afirmar que ele tem um acabamento superior, porque ele produz um acabamento uniforme e de alta qualidade superficial. Ele tem acesso a geometrias complexas, ou seja, ele acessa cavidades internas, que tem difícil acesso com ferramentas convencionais. O processo dele é a frio, ou seja, não tem geração de calor, o que evita danos térmicos, distorções ou alterações metalúrgicas. E ele tem uma integridade estrutural, ou seja, ele preserva a integridade estrutural e as propriedades mecânicas do material. Com isso, a gente também pode citar alguns pontos dessas vantagens, começando pelo processo a frio, que o FM não gera um calor significativo durante a operação, ou seja, isso evita danos térmicos à peça e do trabalho, como a gente já falou antes. Ele garante que não tenha alterações metalúrgicas, não tenha microfissuras, não tenham zonas afetadas pelo calor, e ele garante a integridade do material, ou seja, essa integridade do material é preservada. Também podemos falar da versatilidade dos materiais, que o FM pode processar uma ampla variedade de materiais sem limitação de dureza ou propriedades térmicas, ou seja, ele pode processar metais, cerâmicas, materiais frágeis e ligas especiais também. Com isso, a gente garante uma uniformidade de acabamento. O fluxo bidimensional garante um acabamento consistente em toda a superfície de contato, porque ele tem uma remoção uniforme de material, uma rugosidade superficial reduzida. Aí ele garante um polimento homogêneo e com isso a gente consegue prever a qualidade. Com isso também a gente pode falar sobre a integridade estrutural, que o processo preserva a integridade estrutural e as propriedades mecânicas da peça. Não tem deformação, não tem tensão residual, não tem não cede à fadiga, né? A resistência à fadiga é mantida. E com isso a confiabilidade do nosso material é aumentada. Então, quais são as desvantagens ou limitações técnicas, né, e econômicas de se usar o fluxo abrasivo? O fluxo abrasivo ele tem uma baixa taxa de remoção, ou seja, ele não é um processo de desbaste, ele é inadequado para a remoção de grandes volumes de material. O processo dele é lento e ele é aplicável apenas em acabamento. Ou seja, ele é inadequado para produção em massa de baixo valor, porque ele tem um alto custo inicial e ainda tem o custo do meio abrasivo,
né? Porque o alto custo inicial é um grande investimento na máquina, é uma máquina cara, é uma ferramenta que você tem que customizar por peça que você vai fazer, é um investimento inicial significativo e ele requer um volume de produção justificável. Ainda assim, a gente tem ainda um gasto com o meio abrasivo, porque ele já é caro e ele vai perdendo suas propriedades de acordo com o quanto você vai usando ele. Ou seja, ele tem uma necessidade de reposição frequente. Além do tempo dos ciclos, claro, que é um processo relativamente lento, o que pode impactar em questão de produção em massa de componentes simples. Ou seja, ele tem ciclos longos e o custo por peça acaba sendo elevado por esse ponto. Mas ele é melhor para produzir componentes de alto valor, que são componentes que precisam realmente desse detalhamento, sabe? Agora nós vamos falar sobre as aplicações industriais. Duas indústrias que utilizam muito o AFM são a aeroespacial e a automotiva. A indústria aeroespacial utiliza o AFM amplamente para acabamento de componentes críticos que exigem a qualidade superficial superior e integridade estrutural máxima. Alguns componentes típicos são paletas de turbina, bicos de combustível, componentes de motores a jato e estruturas mais completas, como um acabamento de cavidades internas. Ele garante alguns benefícios, como melhoria de fluxo de ruídos, aumento da eficiência termodinâmica, redução de turbulência, integridade estrutural preservada. Na indústria automotiva, ele é utilizado para melhorar a eficiência de motores e sistemas de combustível através do acabamento de componentes internos. Alguns dos componentes típicos são os coletores de admissão, coletores de escape, cabeçotes de motor e componentes de injeção. Outras aplicações industriais são na criação de moldes, em moldes de injeção, moldes de extrusão e punções e matrizes. Em questão de molde de injeção, ele tem um acabamento de cavidades internas e canais de esfriamento em moldes de injeção de plástico. Já em questão de molde de extrusão, o polimento da superfície interna e do canal de fluxo de molde de extrusão e as punções materiais têm o acabamento de punções de estampagem e matrizes de conformação. Também podemos citar aplicações industriais na questão de biomedicina, com implantes ortopédicos, instrumentos cirúrgicos e componentes dentários. Ou seja, é algo que vai melhorar a precisão de instrumentos cirúrgicos, vai reduzir a rejeição imunológica de implantes ortopédicos, vai facilitar a higienização e melhorar a estética de componentes dentários. Como conclusões, a gente pode afirmar que o AFM é uma solução tecnológica avançada. Primeiro, pela importância que ele tem na engenharia moderna, né? Ele representa uma solução tecnológica avançada e indispensável para a engenharia contemporânea, especialmente no acabamento de componentes com geometrias complexas que seriam inacessíveis ou, ou que exigem um tempo excessivo com métodos convencionais. Também garante mecanismo eficaz e controlado, né? Porque o processo que é impulsionado pela energia hidráulica é baseado na erosão por abrasão mecânica de um meio viscoelástico e oferece um controle de acabamento superficial e de arestas que é praticamente inatingível por métodos convencionais de polimento manual ou mecânico. Com isso, a gente consegue uma consolidação como processo-chave. O UFM consolida-se como um processo-chave para a melhoria do desempenho, a eficiência da vida útil de componentes críticos em indústrias de ponta, como a aeroespacial, a automotiva, biomédica e de fabricação de moldes e matrizes. E por isso a gente pode considerar o UFM uma solução tecnológica avançada. Aqui as nossas referências bibliográficas, para quem quiser procurar mais a profundo aí sobre o processo do AFM, a referência está aqui. E quem tiver dúvidas, pode entrar e mandar nos comentários aí, que a gente responde aí vocês aí, beleza? Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite.